Deus cuida de mim. E na hora que a Edilane estava fazendo aqui a peça, eu estava lá em casa, né, vendo pela internet, e eu estava percebendo quantas coisas. O título do evento das mulheres era para a gente se livrar do peso, não era isso? Elimine o peso. E não era uma receita de emagrecimento, era para você tirar os pesos, se livrar dos pesos que a vida vem, né, trazendo para a gente. Às vezes muita coisa acontecendo, as mulheres aqui sendo ministradas, que a mulher ela tem uma dinâmica diferente do homem. O homem sai para trabalhar, tem suas obrigações, suas responsabilidades, mas a mulher, além às vezes de trabalhar também, tem muitas mulheres que trabalham fora, as mulheres também têm filhos para cuidar, tem que se envolver também nas atividades da casa. Hoje está bem equilibrado isso, né homens? A gente também está lavando louça, não está não? Quantos homens aí estão lavando louça? E tem uns lá que estão fazendo assim, ó, não, tem que lavar a louça, irmão, tem que ajudar a mulher, né? Então a gente tem que se envolver nessas tarefas também de casa lá. E eu estava vendo ali a Edilane, gente, e eu estava pensando, sabe em quem? Na Priscila. Priscila está aqui. A Priscila falava igualzinha a Edilane: Senhor, está muito pesado, Senhor, está difícil para mim. E quando a Edilane falava aqui na peça, eu lembrava da Priscila: Senhor, tem misericórdia da minha esposa. Mas é uma verdade, as mulheres estavam aqui ontem recebendo esse alimento, e essa mensagem, Deus cuida de mim, a gente vai tratar um pouquinho disso. Você já se sentiu cuidando de muita gente? E às vezes você fala assim: poxa, eu cuido de tanta gente, eu cuido dos filhos, eu cuido do marido. O marido fala: eu cuido da esposa, eu cuido dos filhos, eu cuido às vezes dos meus funcionários. Se você está num ministério, você é um líder, você cuida dos seus liderados às vezes. Você tem que aconselhar, você tem que chorar junto, você tem que orar junto com eles. Mas tem hora que não dá uma cansada e você fala assim: puxa vida, eu cuido de tanta gente, mas parece que ninguém cuida de mim. Você já pensou assim? Algumas mãos estão testificando que é uma verdade. E eu já fiquei cansado assim, gente, de cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo, e chegar uma hora e falar assim: puxa vida, cara, eu tô cansadão, estou precisando aqui de uma energia, mas eu quero, como eu disse para mim mesmo, eu quero dizer para você essa noite: Deus cuida de você. Amém, irmãos? Nos mínimos detalhes, Deus está cuidando da sua vida, e a gente não pode esquecer disso, porque se a gente esquecer disso, a nossa fé, ela pode ficar, assim, trêmula, não fica eficaz, não fica firmada na rocha que é Jesus. E eu escolhi para a gente trabalhar nessa série, Deus cuida de mim, um salmo muito conhecido. Qual é o salmo mais conhecido que tem? Salmo 23, o pessoal está afiado aí, está ligado comigo aqui, é o Salmo 23. O Salmo 23, ele foi escrito pelo rei Davi. Quando Davi, se você estudar um pouquinho história, você vai entender que Davi já era rei quando ele escreve o Salmo 23, e Davi provavelmente ele estava sitiado pelos seus inimigos, e Davi ele coloca Deus como seu pastor, e ele se coloca como uma ovelha que precisa ser cuidado por esse grande pastor que é o nosso Deus. Você é cuidado por ele? E Davi ele escreve o Salmo 23, o rei de Israel. Davi é um homem que tem grandes exemplos para deixar para a gente, mas também a Bíblia não omite isso. Ele também tem muitos fracassos que ele viveu, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o nosso problema, às vezes, eu acredito até que foi o problema de Davi, é crescermos e acharmos que podemos ser conduzidos por nós mesmos, sozinhos. Às vezes, não, deixa que eu tome as decisões, não, eu tenho um pensamento em relação a isso, eu escuto o especialista A, escuto o especialista B, e a gente não se rende, às vezes, o que Deus tem para a gente. Então, a independência cega a gente, afasta da leveza dos pastos verdejantes e das águas tranquilas que a gente vai ler aqui no Salmo 23. Então eu vou projetar aqui para a gente poder ler junto. Diz assim, começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente gosta muito dessa parte final ali: nada me faltará.
Ele continua dizendo, 6 versículos apenas: deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Então, com esse Salmo 23, você percebe que Davi reconhecia que Deus estava com ele, independente do momento que ele estava vivendo. Poderia ser um momento mais tranquilo na vida dele como rei, um momento que ele tinha tido uma grande vitória. Davi também fala com esse salmo que ainda que ele passasse por um vale da sombra da morte, ele tinha certeza dessa presença maravilhosa. Por isso que ele coloca com muita força: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que a tua presença está comigo e não me abandona em tempo algum. Então o salmo começa dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu queria aplicar com você essa parte do nada me faltará, porque às vezes a gente tem uma interpretação do que chega para a gente. E a interpretação original desse texto, pelo menos no hebraico que foi escrito o Antigo Testamento, ele é um pouquinho diferente do que a gente entende que esse nada me faltará. Ele não envolve coisas. Por que é importante? Você vai entender por que é importante a gente interpretar o Salmo 23 da maneira correta. Nós vamos aplicar isso aqui. Então as traduções, elas não estão erradas. São várias traduções hoje. Hoje a gente tem Bíblia de tudo quanto é linguagem. Eu gosto de alguma delas, tenho preferência. Mas eu gosto, às vezes, de dar uma checada lá nos verbos e saber se o que o original foi escrito ali pelos salmistas, pelos os homens do Antigo Testamento, os heróis da fé, se bate certinho. Então não tem erro, mas pode levar a gente a interpretar de maneira errada. Então, independente o texto em ação aqui, entendemos que o fato de o Senhor ser o nosso pastor não deixará faltar a nossa subsistência cotidiana. Esse é o entendimento. São coisas que a gente precisa para viver. Eu leio o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso já me remete ao quê? Não, tudo que eu preciso, Deus vai suprir na minha vida. Você entende assim também? Mas olha só, o que não faltará para aqueles que são amigos íntimos do Senhor, não são coisas. Eu já tive a oportunidade de estar numa ministração. Paulo Canuto veio aqui uma vez, no Remi, falou isso muito bem aplicado, que o coisas foram os homens que colocaram isso nas versões, porque no original não está assim. Eu vou colocar aqui para você como é que fica na construção da frase no hebraico, que é bem simples da gente entender. É essa daqui, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no original é isso aqui, ó: não me faltará o amigo íntimo, meu Deus. Olha como que agora já muda de figura. Então eu posso passar por qualquer coisa. Eu posso estar passando até por um vale da sombra da morte, como Davi coloca no Salmo 23. Mas se eu tenho a ideia, não me faltará o amigo íntimo, o meu Deus, eu começo a passar de um jeito mais forte. Agora podemos compreender o verdadeiro significado aqui do Salmo 23, verso 1. É exatamente o contrário do que muitos têm pregado por aí, ensinando e ouvindo durante anos, que a interpretação perigosa é que vira uma interpretação egoísta. Parece que o Senhor é meu pastor, e porque eu sou de Cristo, eu sou um cristão, eu não vou ter escassez na vida, eu não vou passar por situação difícil.
E se você estudar um pouquinho a palavra e perceber a vida dos homens no Antigo Testamento e até do Novo Testamento, eu vou dar um texto aqui para você de Paulo, fica difícil até de você entender isso. Eu me lembro que eu estava numa das aulas do Rema, uma escola que eu me formei, e o pastor de uma matéria lá, ele começou a matéria lendo a passagem do Salmo 23. Só que ele foi pausando o Salmo 23, ele falou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele leu do jeito que a gente sempre lê. Aí ele falou assim, para todos os alunos lá da escola: então por que te falta coisas? Por que está tendo escassez na tua vida disso, daquilo? Ele foi falando lá as coisas. E aquele dia ali eu falei assim, não queria concordar, mas eu falei, rapaz, o professor está certo, é uma verdade mesmo. Porque se a nossa vida estiver baseada em coisas materiais, coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia, e eu não estou falando que é errado, nem pedir ao Senhor essas coisas, a gente vai entender o texto totalmente errado. Então é difícil a gente interpretar, é uma ideia difícil de sustentar, porque quando você olha a vida dos homens de Deus, heróis da fé, que a gente usa como exemplo aqui nas pregações, esses homens tiveram alguns momentos assim, bem difíceis. Eu coloquei o que Paulo falou aqui, ó, vai dar, tá grandão aqui, você vai ler comigo. Olha como é que Paulo está falando: sei estar abatido e sei também ter o quê? Abundância. Primeiro ele falou, olha, eu sei estar abatido. Paulo aprendeu essas coisas. Como é bom quando a gente aprende do Senhor. Sei ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Vocês estão pegando? Paulo está admitindo aqui que teve uma época na vida dele que ele teve fome. Ou eu que estou interpretando o texto errado? Ele está falando, ó, sei ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer o quê? Necessidades. E às vezes a gente vê um evangelho hoje que a pessoa fala que você vai vir para Jesus e você vai ter tudo e tudo em abundância. E o evangelho, as boas novas do reino, nunca foi essa proposta, irmãos. A proposta das boas novas é que o reino de Deus estava sendo estabelecido na terra, através da vida de Jesus, através do ministério dele. E a gente, entrando no reino dele, através do novo nascimento, nós seríamos como cartas vivas para o mundo, para o novo mundo, aonde a gente vai começar a ministrar a libertação aos cativos. Mas isso não está envolvendo aqui coisas para a gente poder vir para o reino, e agora porque eu escolhi andar com Jesus, tudo que eu preciso eu vou ter em abundância. Aí você pode até falar, estou lembrando aqui, pastor, mas tem aquele texto lá, de João 10, 10, quando eu falo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em quê? Em abundância. Está certo? Ele quer que você seja uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Mas isso não está ligado diretamente a riquezas. Quantos estão me entendendo? E Paulo faz essa declaração, que é uma declaração assim que a gente tem que interpretar assim, entendendo o que Paulo está querendo dizer. Olha só, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê, Paulo? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou com Deus só quando está tudo acontecendo, está tudo fluindo bem, né? A minha conta está recheada, eu estou tendo aí sucesso em todas as áreas da minha vida. Não, no vale da sombra da morte, como Davi colocou lá, você também tem que estar com Deus. No vale da sombra da morte, você tem que entender que Deus cuida de você o tempo todo, Ele não esqueceu de você. Mas a gente percebe muita gente que espremeu um pouquinho o crente, o filho de Deus, ele já começa a questionar. Primeiro ele questiona logo a identidade dele. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Porque se eu sou filho de Deus, Deus ele tem todo o poder, Ele é grande demais. Por que eu estaria nesse momento da minha vida passando sobre esse terremoto, esse vale terrível? Não, queridos.
os vales, as tempestades que vêm sobre nós, na nossa jornada, faz parte de um crescimento também. A gente é aperfeiçoado enquanto a gente passa por sofrimentos. Sofrimento já me fez aprender mais do que em momentos assim que a vida estava indo tudo bem. Ou então, tanto Davi como Paulo, Davi escreveu o Salmo 23, Paulo escreve Filipenses, tanto Davi como Paulo, eles entendiam que a presença de Deus com eles, esse amigo íntimo que a gente tem que cultivar todos os dias, isso é uma coisa para todos os dias, não é só para o domingo, não é só um dia na semana, não, é todos os dias eu tenho que cultivar isso. Era a garantia que a força necessária para vencer qualquer obstáculo, eles teriam em Deus. Você pode dar glória a Deus nisso aí? Eu tenho um amigo íntimo, eu tenho um Deus que cuida de mim, Ele está sempre comigo, e Ele vai me abençoar, com certeza. Então isso é um exercício diário da nossa mente, e a gente chama isso de renovação da mente. É por isso que todo filho de Deus, todo nascido de novo, não pode se dar o luxo de deixar de ler a palavra, deixar de orar, deixar de estar escutando as pregações, sendo alimentado pela palavra de Deus, porque você cresce, porque facilmente a gente pode sucumbir nos problemas e nas vozes que todo dia falam para a gente que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer. Então eu preciso levantar todos os dias, independente do desafio diário, e dizer para mim mesmo: Deus cuida de mim. Você pode repetir comigo mais uma vez? Deus cuida de mim. Então Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele diz o seguinte em Mateus 6, Mateus 6 está ali no meio do Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, fecha no Mateus 7, o Sermão do Monte. Ele mesmo fala algo muito legal, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele estava querendo dizer o seguinte: eu sou o pai de vocês, eu tenho aliança, vocês têm aliança comigo, e eu com vocês, eu não vou deixar faltar nada. Olha como é que ele fala aqui, não andeis cuidadosos, em outras versões, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, tudo coisas, haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, coisas também. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O resumo aqui é Deus falando para a gente, o Pai sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Amém, gente? Ele sabe. Como é bom eu ter a certeza disso aí. Isso aí não pode ser só algo que está aqui grandão para a gente ler. Isso aqui é algo que eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter certeza, porque quando eu tenho certeza dessa frase aí, eu consigo entrar no descanso do Senhor, eu consigo interpretar Deus cuida de mim como uma verdade, não porque eu escutei num culto de um pastor falando, ou uma letra de uma música que está sendo colocada para a gente cantar e repetir. Não, eu tenho certeza, o Pai sabe o que eu preciso, antes mesmo de eu pedir Ele. E Jesus, Ele coloca isso muito bem. Davi continua falando, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O que Davi está querendo dizer aqui, queridos, é isso aqui, Ele supre cada uma das minhas necessidades e dirige a minha vida melhor do que eu mesmo. Eu gosto dessa parte aqui, eu poderia ter colocado ali em amarelo ou em vermelho para dar um destaque, melhor do que eu mesmo. Que às vezes a gente gosta de se garantir em nós mesmos, né? Não, deixa que eu faço, deixa que eu cuido. E Davi, quando ele escreveu isso aqui, eu acho que ele estava inspirado e pensou isso aqui. Não, o Senhor é meu pastor, o Senhor supre cada uma das minhas necessidades, o Senhor sabe dirigir a minha vida melhor do que eu mesmo. E Davi, quando coloca esse negócio aqui, gente, tem a Lilian, está ali sentada, ela deu para a gente o IPC. Quem lembra do IPC? Importante pra caramba. Lembra, Lilian? Eu nunca mais esqueci disso. Davi sinaliza para a gente um importante pra caramba, para mim e para você. Olha como é que ele coloca ali: Deus em muitos momentos nos protege de nós mesmos. Ih, pastor, que isso? Deus tem que me proteger de mim mesmo? É verdade, em muitos momentos Deus tem que proteger a gente de nós mesmos. É sério isso, irmãos, é verdade.
Olha só, nós sofremos uma inclinação para o erro muito forte. Eu vou te provar isso. Lembra de Davi? Davi é o escritor desse salmo que eu li para vocês aqui, o Salmo 23. E Davi, quando ele passeava no seu palácio, Davi era um homem de guerra, de conquista. Davi não construiu um templo para o Senhor, porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi guerreava, matava muita gente, naquela época era assim. E Davi era um homem de guerra, mas ele decidiu não ir à guerra naquele momento, e ele mandou os seus soldados, seus melhores homens estavam lá guerreando por ele, pelo reino dele. E Davi decide dar uma passeada lá em cima no palácio dele. E ele andando lá no terraço, ele olha para um lugar que não era para olhar. Ou se então olhou, ele tinha que desviar o olhar daquilo ali. Ele olha para Betseba, que é mulher de um soldado dele, que está lá na frente de batalha guerreando por ele. E Davi faz algo terrível. Davi olhou Betseba, cobiçou Betseba, mandou chamar. Independente se ela era casada ou não, Davi comete um adultério. Olha como é que esse IPC aí, importante pra caramba, é para a gente meditar nele. Deus, em muitos momentos, nos protege de nós mesmos. Davi chama aquela mulher casada, comete um adultério, e quando aquela mulher engravida, depois ele queria, até se livrar daquilo que ele tinha feito com ela, mas ele recebe a notícia que ela estava grávida, e agora o negócio complicou para Davi. E Davi faz algo pior ainda. Davi agora se transforma num homicida. E ele planeja a morte de Urias. Então, isso aí foi uma marca na vida de Davi, muito terrível. Davi colheu frutos terríveis por causa dessa decisão. E Deus, por isso que eu botei em muitos momentos, nem em todos. Não são todos os momentos que Deus livra a gente de nós mesmos. Alguns Ele permite, porque a gente tem a escolha da decisão. A gente pode sim, ter a ação de decidir fora de Deus também. E quando a gente escolhe fora de Deus, os resultados Ele vêm. E Davi fez algo tão terrível, adultério, homicídio, e daqui a pouco Davi recebe essa palavra aqui em 2 Samuel 12, 10 do profeta Natã. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Queridos, Davi precisava passar por isso, sim ou não? Não. Quando Deus fala para ele assim, agora pois a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desprezaste, o que está embutido ali? Você desprezou os mandamentos, você desprezou os princípios, Davi. E porque você pegou isso e na hora da tua carne querer muito algo, você deixou tudo isso de lado e mergulhou nisso que não era plano meu para a sua vida, você vai experimentar coisas terríveis. E se você continuar lendo a vida do rei Davi, você vai ver que isso aí foi uma grande mancha negativa na vida dele. Foi um grande homem, sim, um grande rei, maior adorador, que a Bíblia narra, sim, homem segundo o coração de Deus, mas que também deixa exemplos que a gente não deve seguir lá. Então, na nossa oração, tem que conter esse pedido: Deus, me livra de mim mesmo. Em muitos momentos, a gente tem que pedir isso a Deus, porque é fato que a gente é tendencioso ao erro, é tendencioso a levantar. Se a gente levantar no natural e não ligar o nosso homem espiritual, a gente fala isso nas escolas que a gente tem, na Avance vai falar muito isso também, nossa escola. Se você não ligar o seu homem espiritual de manhã, o homem natural, ele vai sair dando cabeçada aí, mandando muito bola fora, sem consultar o homem espiritual, sem passar pela peneira da direção do Espírito Santo. Ou então fama, dinheiro, bens materiais, não satisfaz ninguém pelo resto da vida. Você vê que o homem, ele está sempre querendo mais, ele nunca está totalmente completo se ele estiver fora de Deus. Mas eu acredito que a gente pode fazer essa declaração aqui essa noite: eu não tenho falta de satisfação, porque o Senhor é o meu pastor. Você concorda comigo? Você pode fazer essa declaração? Eu não tenho falta de satisfação,
porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia, e eu não vou ter falta de nada, porque eu tenho um amigo íntimo que supre cada uma das minhas necessidades, e Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Então, não te falta coragem para enfrentar os perigos da vida. Ainda, ele fala aqui assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, o que é mais perigoso do que a morte? Não tem nada mais que a gente teme a não ser a morte. Qualquer medo fica pequeno comparado ao da morte, não é assim? Por isso que Davi coloca essa expressão muito forte. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ainda que os perigos dessa vida pareçam que vão nos matar, eu não vou temer, eu não vou bloquear, eu não vou entrar em depressão e me deixar sucumbir diante das situações negativas da vida. Sabe por quê? Eu botei aqui, ó, porque o Senhor está comigo, e com Ele eu sou mais que vencedor. Se o Senhor está comigo, eu sou mais que vencedor. Eu sei que sozinho eu não sou grande coisa, sozinho eu tenho minhas limitações do humano. O humano às vezes faz eu ter um olhar, por isso que Deus chama a gente, ó, não ande pelaquilo que você vê, aquilo que você toca, aquilo que você sente. Isso facilmente vai pegar o seu humano e vai desestabilizar ele. Deus fala para a gente andar com uma visão espiritual, que nele, na obra consumada da cruz, eu sou mais que vencedor, e eu posso vencer. Então olha só, porque foi assim, Davi derrubou e matou Golias, porque a força do Senhor estava com ele. Sansão derrotou mais de 1000 filisteus, não por causa da força dele, mas porque a unção veio sobre ele, e ele conseguiu derrotar. Daniel foi jogado na cova dos leões, e não morreu. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus naquele momento ali. E eu fico maravilhado com isso, e eu botei: sozinho eu não sou muita coisa, mas com Deus eu faço proezas. Aleluia, isso é maravilhoso. Eu gosto quando eu olho para a palavra e eu percebo o quanto Deus nos abençoou em Cristo Jesus. O livro de Colossenses fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando Ele nos transportou, Ele nos fez sentar em lugares de honra. Nós estamos, você lê Efésios, você vai ver, assentados aonde? Em lugares celestiais, nas regiões celestiais. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo aqui na terra, eu posso fazer proezas no nome dEle. Eu posso sim dizer a uma enfermidade: enfermidade, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus, ela tem que sair. Eu posso dizer a um casamento que está vivendo um momento assim, que precisa de restauração, eu posso abençoar aquele casal e ligar na terra, no céu, e dizer assim: seja restaurado agora em nome de Jesus, porque Deus me deu essa habilidade agora como filho de Deus, para que em nome dEle, tudo que eu pedir aqui, possa ser ligado no céu e ter o amém do Senhor. Isso é um poder compartilhado. Fora de Jesus, a gente não tem esse poder, mas com Ele, andando nele, na videira verdadeira que é Cristo, a gente consegue ter essa força, essa autoridade fluindo de nós. Então tenha sempre essa realidade viva dentro de você: eu nunca estou sozinho. Irmãos, isso faz toda a diferença. Se no meio do problema, da confusão, algo que está acontecendo, um imprevisto na sua vida, você lembrar que você não está sozinho, que você está com Deus, que Ele não te deixa, Ele é um pastor que cuida de você e de todas as necessidades, é o seu amigo íntimo. Isso vai fazer toda a diferença. Você nunca está sozinho, Ele prometeu isso. Ele colocou, olha, Hebreus 13, 5, o meu Deus prometeu que sempre estaria comigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Isso é conforto para você, irmãos? Isso é conforto, então, independente do que você está vivendo.
Eu não quero aqui desvalorizar, né, a sua dor no momento, aquilo que você está passando. Eu quero te dar essa palavra essa noite. Deus cuida de você. O choro, Salmo 30 fala isso. Salmo 30 está falando que o choro pode durar uma noite. Ali não é uma noite de 12 horas, né, quando a lua aparece, o sol vai embora. Não é aquela noite. O choro pode durar um tempo, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus está criando novas coisas para você. E você, quando sabe que Deus não te deixa, Ele não te desampara, Ele está provendo aquilo que você precisa na medida certa. É na medida certa. Romanos 12:2 vai falar que para a gente renovar a nossa mente na palavra, para que a gente possa experimentar a vontade do Senhor, que é o quê? É boa, é agradável, ela é perfeita, ela é na medida para mim. Então, quando eu tenho essa convicção que eu não estou sozinho, Deus está comigo, Ele não me desampara em momento nenhum, eu posso ler esse versículo aqui, que é o fechamento do Salmo 23:6. Eu queria chamar a equipe de música para subir. Salmo 23:6. Eu posso ler isso aqui aplicando na minha vida. Vamos ler junto? Está aqui no telão, está grandão aqui. A gente pode aplicar isso aqui na nossa vida? Vamos lá? Certamente. Aleluia! A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. E eu habitarei. Quando eu estava escrevendo isso aqui, para conversar com vocês, eu falei assim: habitar fala de presença contínua. Você, no Senhor, você não pode simplesmente ter um dia da semana para estar com Ele. Ah, pastor, tem um dia que esse dia eu me dedico a Deus. Não, a gente não é desse povo. O povo de Deus é chamado para um relacionamento íntimo com o Senhor. Você diz amém a isso? Eu queria que você ficasse de pé. Tem uma música que a gente vai estar cantando, e eu quero orar pela sua vida essa noite, para que esse Deus que cuida de mim, esse Deus que cuida de você, Ele possa verdadeiramente nos mostrar: filho, eu sou um Deus que quero ter intimidade com você. Eu sou um Deus que quero me relacionar contigo no profundo, não é só nas coisas materiais que você precisa, não. Gente, a gente tem nossas demandas, a gente sabe, né, o quanto o calo aperta, o cinto fica apertado quando a gente tem que pagar uma conta, quando a gente tem que fazer uma compra para dentro de casa, quando a gente recebe uma notícia que não é legal. De repente alguém recebeu, a empresa está demitindo por causa do momento que a gente está passando. A gente sabe que coisas são importantes, mas o que Deus está comunicando ao nosso coração, de todos nós aqui essa noite: eu quero mais. Eu quero que você se envolva comigo de todo o vosso coração, na profundidade, quem eu sou. Eu posso te dar qualquer coisa. Talvez se eu fizesse uma pesquisa aqui e te entrevistasse, você me contar milagres tremendos na área de finanças aí, de portas que Deus abriu para você. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele não está limitado. Mas o que Ele pede da gente é o seguinte: tenha relacionamento comigo. Não me busca só por aquilo que eu posso te dar. Se você ficar de olho só nas minhas mãos, o que a minha mão pode fazer por você, o teu relacionamento vai ser raso, não vai ter profundidade. Eu quero te mostrar coisas maiores. Jeremias 33:3 fala que Ele quer nos revelar coisas ocultas que a gente não sabe. Quantos querem isso? Quero orar com você. Queria que você colocasse, se você puder e quiser, a mão no seu coração. Pai, eu creio, Senhor, em tudo isso que foi ministrado aqui essa noite, que o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor tem um amor, Senhor, sem fim por todos, Senhor, independente se carrega ou não uma placa de evangélico, um título de cristão. O Senhor tem um amor incondicional por todos
todas as pessoas. E nós queremos, Senhor, nos render a esse amor tão grande, entendendo que nada vai me separar desse amor, Pai. Entendendo que a vida que o Senhor conquistou para cada um de nós é uma vida abundante, é uma vida que não está livre de passarmos por momentos difíceis, momentos de escassez, momentos até de necessidade. Como Paulo disse naquela carta aos Filipenses: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa noite eu quero tomar para mim, Senhor, e quero ministrar para os meus irmãos essa grande revelação que o apóstolo Paulo deixou ali registrado em Filipenses para a gente. Eu posso passar, os irmãos aqui reunidos, eles podem passar, os irmãos que estão na internet me assistindo, eles podem passar também momentos de dificuldade e até de escassez, mas o que eles não podem é esquecer que a presença do Senhor é com eles o tempo todo. A tua mão não está encolhida para que a gente não possa segurar e se levantar de qualquer situação negativa que se apresenta diante de nós. Então nós queremos romper, Pai, com toda religiosidade, queremos romper com todo modelo mental. Não queremos que o nosso Deus esteja numa caixa, onde Ele só funciona da maneira que nós projetamos. Não, nós queremos nos abrir para tudo aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, por tudo, e que essa semente possa produzir no coração dos meus irmãos frutos a 30, 60 e a 100, em nome de Jesus. Aleluia. Você faz um barulho aí de louvor ao Senhor?